A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o evangelista Josué, uma vez mais gravando aqui um vídeo a respeito de Davi, dando continuidade na história de Davi. Na semana passada a gente gravou um vídeo sobre a queda de Davi e hoje eu queria falar sobre Davi e o profeta Natã, o enigma de Natã para Davi. No vídeo passado falou sobre a queda de Davi, o adultério de Davi. No final do vídeo, o vídeo foi cortado por falta de memória no telefone. Eu peço desculpa a todos que assistiram esse vídeo e não entenderam o que aconteceu no final, né? Hoje eu estou aqui no capítulo 12 de 2 Samuel. A partir do verso 1 a gente vai estar lendo. Esse capítulo 12 ele dá seguimento à história de Davi após o seu adultério com Betseba, após ele cair em adultério e não só cair em adultério, mas planejar, maquinar a morte de Urias, o marido de Betseba. Após Davi cometer esse adultério, esse homicídio, Deus ele vai levantar o profeta Natã e vai enviar ele até Davi para repreender Davi. Eu achei muito bonito, achei muito lindo esse texto, digno de ser gravado, de ser comentado, de ser estudado, né? Até para algumas pessoas que têm dificuldade de entender o que está se passando nesse texto, nesse enigma. A gente vem aqui hoje trazendo aí uma gravação, uma explicação sobre esse texto. Bom, o que acontece? O profeta Natã foi até Davi, depois ali da sua queda, do adultério, depois da morte de Urias. Aqui no capítulo 12 de 2 Samuel, ele vai chegar para Davi e vai dizer assim: Davi, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Nesse texto, nesse capítulo 12, 2 Samuel, Davi ele está julgando
ajudando Natan a fazer um julgamento. A verdade é que Davi ele participa desse julgamento sem saber que o que Natan está propondo, o que Natan está dizendo a ele, é exatamente sobre ele mesmo. E Natan vai dizer assim: Davi, tinha na cidade um homem rico e um pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas, muitas vacas, o pobre só tinha uma. E veio o viajante na hora de fazer o guisado, oferecer ali o churrasco, né, a carne assada para o viajante. O homem rico não pegou das suas vacas nem das suas ovelhas, mas foi lá e tomou a única ovelhinha que o homem pobre tinha. Tomou aquela ovelhinha e ofereceu ao viajante. E aí, quando Natan falou isso para Davi, Davi ele fez um julgamento. Davi ele ficou irado, ele ficou nervoso e disse a Natan: Natan, esse rapaz, esse homem, ele é digno de morte. Esse homem rico, esse homem digno de morte. E outra coisa, por essa cordeira que ele tomou, ele vai ter que devolver o quadruplicado, 4 vezes mais do que ele tomou desse homem pobre. Davi ele fez esse julgamento sem saber que era a ele que Natan se referia. E Natan vai dizer a ele assim: não, tu és esse homem, Davi. Tu és esse a quem eu me refiro. Primeiramente, Davi ele tomou a única ovelhinha que Urias tinha, que era Betseba, enquanto que ele podia ter muitas mulheres, né? Ele tinha outras e muitas ovelhinhas. Ele foi lá e pegou a ovelhinha, a querida ovelhinha de Urias, Betseba. Então, se for comparar dessa forma, certo? As ovelhinhas e as vacas, né? O que seriam? Seriam as mulheres. Davi possuía muitas mulheres e poderia usar de suas mulheres para os seus prazeres, mas desejou então pegar a única ovelhinha que Urias tinha. Outro ponto importante aqui nesse texto é a forma em que Davi faz o julgamento. Eu quero ressaltar aqui uma coisa que está no Evangelho, que foi ensinada por Jesus Cristo. A maneira como nós julgamos, nós seremos julgados. O julgamento que Davi fez para esse homem, avaliando o mau comportamento apresentado por Natan nesse enigma, é um julgamento de morte. Esse homem, segundo a visão de Davi, ele deveria ser morto e deveria também restituir o quádruplo, 4 vezes mais o que ele havia tomado desse homem pobre. Conforme Davi exerceu esse julgamento, ele estabeleceu a própria sentença. Ele estabeleceu o próprio julgamento a qual Deus iria exercer sobre ele. Aqui está um ponto muito forte e muito fundamental para a vida. Nós devemos tomar cuidado ao fazer julgamentos, ao dizer o que deveria acontecer com as pessoas. De modo geral, a gente ouve as pessoas dizer assim: não, fulano não deveria nem nascer, fulano deveria morrer, fulano deveria ser destruído, fulano deveria pagar por isso. As pessoas fazem vários julgamentos com suas palavras e a gente aprende aqui que o julgamento ele deve ser feito por alguém que tenha condições de fazer, alguém que é justo. Então, isso aí é o absoluto juiz, é o próprio Cristo que tem condição de fazer esse julgamento. O homem não tem condições de fazer um julgamento. A própria palavra diz, o Senhor Jesus vai dizer que quando nós julgamos, nós assumimos um posicionamento, deixamos de ser pessoas comuns e passamos a ser juízes. E só há um que pode julgar, que é Deus. Então nós passamos a assumir o lugar de Deus.
quando nós julgamos. E eu vejo aqui que como o homem não tem condições de estar julgando, isso não foi patenteada ao homem, essa condição de julgar, Deus ele pega as próprias palavras com que nós determinamos julgamento aos nossos irmãos e ele transfere isso para nós. Às vezes você está passando por dificuldades, você está passando por uma situação difícil, não é culpa de ninguém, não é culpa de Deus, não é culpa da pandemia, não é culpa do diabo, não é culpa dos seus parentes, não é culpa da sua empresa, é simplesmente um efeito colateral das suas palavras, dos seus julgamentos, dos julgamentos que você tem exercido sobre as pessoas e esse julgamento tem voltado para você. Eu quero, através desse vídeo, te alertar e te orientar a não fazer julgamento, a não proceder dessa forma, para então você inibir possibilidades de que você possa sofrer simplesmente porque estão voltando para você seus próprios julgamentos. É o que acontece com Davi. Davi faz essa declaração dizendo que esse homem deve ser morto e de que esse homem deve restituir o quadruplicado ao homem pobre. Olhando para a vida de Davi, ele estava sem condições de julgar nesse momento, porque estava em pecado. A saber, os reis, eles ocupavam também essa posição de juízes, né, de julgar o povo, de determinar algumas sentenças. Mas nesse caso aqui, perante Deus, Davi estava totalmente em falha. Ele precisava demonstrar clemência, ele deveria mostrar compaixão, ele deveria demonstrar perdão, olhando para a sua situação. Após Davi fazer essa declaração, o profeta Natan vai dizer assim: olha, é contigo, tá? Deus está falando contigo e tem algo de Deus para você. Não se apartará a espada jamais da tua casa. Irmãos, ali Deus determinou algo para a vida de Davi. Deus determinou guerra à casa de Davi. E olhando para a história de Davi, a gente vê que Davi ele sofreu 4 vezes mais o que ele fez a Urias. Eu quero citar 4 grandes tragédias na vida de Davi, na casa de Davi, na família de Davi, que corresponde diretamente ao julgamento que ele fez, diretamente a essa situação, diretamente ao seu pecado, às circunstâncias que o cercaram e que o envolveram. Primeiramente, eu quero frisar aqui que o filho que Betseba concebeu de Davi, ele morreu. Essa criança não viveu. Então, essa foi a primeira tragédia, essa foi a primeira dor de Davi, né? Essa criança ela não viveu, ela morreu. Davi não pôde ver essa criança viver. Essa criança ela não lhe foi permitida viver. Essa foi a primeira tragédia. A segunda tragédia foi que um filho de Davi, Aminon, ele se apaixonou por uma filha de Davi, Tamar. Ele abusou dela, ele forçou ter uma relação sexual com ela e cometeu ali um caso de incesto, o que era abominação em Israel, né? O que era uma vergonha para a família de Davi. Essa foi a segunda tragédia. A terceira tragédia é que o filho de Davi, Absalão, ele vinga a sua irmã Tamar e ele mata, né, Aminon. Ele tira a vida de Aminon. Observa que Davi perdeu o filho de Betseba. Davi sofreu de um escândalo dentro da sua família, onde seu filho abusou sexualmente da sua própria irmã, da sua própria filha, né, da filha de Davi. E agora ele sofre uma outra perca de um outro filho, pelo qual Absalão ele mata Aminon. E o quarto, fechando aqui a cota dos 4, do quarto, né, o quádruple, né, a quarta
restituição dos bens perdidos, a quarta dimensão dos males, pela qual Davi viveria, considerando dessa forma, seria então a revolta de Absalão contra Davi. A gente vê que Absalão ele se voltou contra Davi, né, em guerra, em luta, como adversário de Davi. O próprio filho querendo matar o pai, perseguindo o pai. Irmãos, a gente vê que Davi ele pagou caro, ele sofreu muito. E isso foi consequência de um pecado? Poderia ser reversível. Ele poderia pecar, se arrepender. Mas quando ele exerce esse julgamento, Deus exerce. Antes de Deus exercer o próprio julgamento divino, Deus ele permite que Davi faça o seu julgamento. E em cima do que Davi faz, Deus agora libera uma palavra. No verso 10 do capítulo 12, está a sentença que Deus determinou para Davi, que a espada jamais se apartaria da sua casa. Só que antes de Deus dizer isso, Deus elaborou, por meio de Natã, um enigma para dar ele a oportunidade de se autoexaminar antes de exercer um julgamento. Então, primeiro, nós devemos olhar para nossas falhas. É isso que a gente aprende aqui. É isso que o texto quer nos ensinar. A gente tem que olhar para o nosso erro e ver se nós temos condições realmente de apontar alguém, de julgar alguém e determinar algum tipo de sentença. É muito comum isso dentro das igrejas, principalmente as evangélicas, pessoas levando outras pessoas a julgamento, o que é muito sério. Hoje, pela nossa Constituição, as pessoas têm todo o amparo da lei, se tiverem provas a apresentar, até processarem as pessoas por difamação, por danos morais. Então é uma coisa muito perigosa. Nós não devemos proceder dessa forma. Primeiramente porque nós ferimos as pessoas, e segundo porque Deus, que está acima de nós, o justo juiz, o grande juiz, o poderoso juiz, ele conhece as nossas obras. E ele pode muito bem determinar um julgamento sobre a nossa vida conforme nós julgamos os nossos irmãos. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra possa te enriquecer e te abençoar nesse dia. Um grande abraço e a paz do Senhor.